Sejam muitíssimo bem-vindos ao Fórum Cenário de Amanhã. É uma série que vai mostrar como os negócios das cidades e as políticas públicas estão construindo uma nova economia verde no Rio Grande do Sul. O teor da série Cenários de Amanhã, nesta edição 2012/2013. Nós também falaremos sobre agricultura de baixo carbono, o papel do governo, que é muito importante também, tem aparecido bastante no trabalho que nós temos feito, sem esquecer das pequenas empresas, a questão do sistema financeiro e como é que ele começa a enquadrar as empresas que buscam financiamentos públicos na perspectiva da sustentabilidade, a energia do futuro, em que nós vamos tratar de energias limpas, a remontagem dos órgãos ambientais. É a primeira vez que, nesses mais de 20 anos, que a Revista Amanhã e o Instituto Amanhã fazem os cenários dentro de uma fábrica. E tem uma razão para isso. A Queco ilustrou uma matéria de capa recente da Revista Amanhã, intitulada As Fábricas do Futuro. Para nós é um prazer muito grande estar recebendo vocês aqui para falar sobre um tema que tem sido muito discutido dentro da nossa empresa nos últimos anos, desde a construção dessa planta aqui. Queria só agradecer, então, a Revista Amanhã, né, a nossa equipe interna aqui que organizou esse local aqui, e dizer para vocês que já há 3 ou 4 anos, quando a gente tomou a decisão de construir essa planta aqui, nós tivemos um objetivo muito claro, né, que era sustentar o nosso crescimento, né, que conseguisse dar a evolução do nosso crescimento, mas a gente estava muito preocupado que as pessoas tivessem uma boa circulação aqui dentro, que as pessoas se sentissem bem nesse local e que a gente tivesse, pelo menos, alinhado para os próximos 20 ou 25 anos como uma indústria que estaria atual nesse período. Então, para reforçar, né, não custa muito a mais construir com bons conceitos. Vocês não vão encontrar aqui dentro dessa planta itens de luxo. Vocês vão encontrar funcionalidade. A gente não pode imaginar uma indústria que não pense, que não aborde no seu dia a dia não só a inovação, mas sim o contexto da sustentabilidade, da conservação do meio ambiente, da preocupação com o futuro, não só do seu produto, da sua produção ou do seu consumidor, mas muito mais forte com a questão global, com a questão de competitividade na inovação e na preservação em tudo e em todos os meios em que ela se insere, e em todos os produtos que ela usa, matérias-primas. É uma obrigação da indústria manter como prioridade a sustentabilidade do nosso planeta. Investir em segurança, em saúde, em meio ambiente, em tecnologia nova, adequada, isso nada é custo, não é? O custo é tu ter um produto que ele vai se desatualizando, vai causando maior custo ambiental à sua produção, não é? Hoje em dia, independente do setor e da atividade industrial, nós temos diferentes tecnologias que usam muito menos insumos ambientais, não é? Isso hoje eu posso dizer que a indústria, principalmente a indústria gaúcha, já enxerga a questão ambiental como uma parceria, ou seja, quanto mais ela investir em reciclar, em reaproveitar, em utilizar matérias que gerem uma menor quantidade de rejeitos, sejam quais forem os tipos de rejeitos, resíduos líquidos, resíduos sólidos, ela está
se mantendo mais competitiva, mais viva e também tendo uma atuação sustentável e de acordo com o que a sociedade exige. Não é só a responsabilidade da indústria, não é só a responsabilidade da iniciativa privada, mas também tem um grande componente aí que é da própria sociedade ou então do governo. Falta realmente uma política mais agressiva do governo de incentivo. Ainda faltam fontes de financiamento para poder fazer com que a indústria consiga produzir de forma mais sustentável, mas também de forma mais barata toda essa tecnologia usada no meio ambiente. E isso eu acredito que vai fazer a grande diferença. É a hora que nós conseguimos produzir de forma mais barata e que vai poder atingir mais pessoas. A sociedade tem um papel muito importante que é na fiscalização, na cobrança, e para isso precisa estar muito conscientizada e ter uma valorização daquilo que é necessário para poder proteger os recursos naturais. E a indústria, sim, tem o seu papel de também poder empregar novas tecnologias, poder utilizar melhor tecnologias para poder baratear mais os produtos. Eu acho que é isso sim que nós podemos fazer para viver num futuro, num mundo melhor, mais justo, mais barato e também com mais sustentabilidade. A indústria, ela no Rio Grande do Sul já vem fazendo um trabalho extraordinário com relação à sustentabilidade por várias razões. E hoje, dentro das atividades econômicas, é que está à frente com relação ao comércio e à agricultura, por exemplo. Mas ela pode muito mais, não esperar pelo poder público, ela mesma entender que pode reduzir resíduos, reduzir consumo de água, reciclar, enfim, fazer todo um trabalho de sua atividade sustentavelmente correta e apresentar produtos para a sociedade também ecologicamente corretos, buscando cada vez mais um ciclo duradouro para essa produção. E a indústria, como segmento, também tem que exigir, por parte do poder público, menos tributos para atividades e produtos ecologicamente corretos. A indústria deve se repensar na medida de usar o estado da arte das tecnologias e ter sua consciência que nós temos que fazer mais com menos. Dentro desses conceitos, nós vamos ter uma sociedade sustentável. Essa palavra sustentabilidade, todo mundo usa essa palavra para muitas coisas, e voltando no tempo, sustentabilidade é se autossustentar economicamente, e que isso precisa iniciar com um certo trabalho de cultura, né? Precisa culturar as pessoas a trabalhar a sustentabilidade, e que isso requer investimento, ou seja, construção de riqueza. Se não associar a sustentabilidade à construção de riqueza, vai ficar cada vez mais complicado. Normalmente isso vamos dizer assim, é empurrado para a indústria que habitualmente, o mundo corporativo que absorve isso. A palavra certa é essa mesmo, é empurrado. A empresa que tem que fazer todo um trabalho, faz um exercício fantástico de investimentos. O governo, o Estado de um modo mais amplo, né? O setor público precisa assumir o seu papel de colaborar com políticas tributárias, creditícias, fiscais, enfim, para orientar, estimular as empresas no sentido da construção de um modelo sustentável e até ajudá-las a viabilizar isso. É que a nossa sociedade ainda não prioriza a questão ambiental, né? Mas aí quem é que tem que dar o pontapé inicial? O governo tem que, através de projetos, né, de educação. Hoje eu sei que o Ministério do Meio Ambiente, através do Conselho Nacional de Educação, obrigou todos os cursos universitários em todo o Brasil tem que ter conteúdo em educação ambiental, independente de que curso seja. Então, acho que são passos importantes para a mudança dessa cultura.
Política Nacional de Resíduos Sólidos, com a logística reversa, né, vai trazer uma mudança de cultura, tanto para nós como consumidores, como para a área de produção industrial, porque vai ter que repensar a sua produção. A importância dos planos diretores municipais, né, porque realmente o plano diretor é a base de todo o desenvolvimento. Se o município tem um plano diretor bem feito, que inclua a vertente ambiental, que inclua ali as preocupações de colocar, né, na cidade o que cabe nesta cidade do ponto de vista ambiental, o grande passo já está dado no desenvolvimento de uma cidade ambientalmente pensada. As empresas, de uma forma geral, do Rio Grande do Sul, as médias e grandes empresas, elas já acharam a sua forma de gestão, elas conseguiram colocar no seu dia a dia uma visão não só de curto prazo, que é o tal do plano estratégico anual, mas também a visão de 5, 10, 15 anos. A gente sabe que tem empresas no Rio Grande do Sul que planejam até 20 anos à frente, até 30 anos. Elas colocaram um ambiente com um diferencial estratégico competitivo. Então, a hora que começa a olhar isso, ela começa a procurar artifícios para poder competir, para poder sobreviver e até, vamos dizer assim, ser um pouco mais audaciosos, ganhar mercado e ser única, né? As empresas, a gente tem visto nas discussões que elas investem muito, não só na redução de custos, nas novas tecnologias, buscando financiamentos, mas também elas estão se voltando para a sociedade. Ou seja, elas saíram da base de simplesmente atender a legislação, mas também agora pegaram um papel de ator, de estar na frente do público, não só de encenar, mas também de escrever o roteiro e de fazer as coisas acontecerem. Se não atender legislações ambientais, se não tiver uma boa imagem de mercado, não consegue dinheiro barato. Então, se eu sei disso, se a minha empresa sabe disso, eu não posso mais permitir, como um gestor, ter diferentes opiniões dentro da própria organização. Eu não posso mais ver a parte ambiental como custo. Eu tenho que ver como um diferencial competitivo. Se eu estou tendo um custo ambiental, significa que alguma coisa dentro do meu processo não foi bem avaliada. Eu preciso trabalhar no reuso, na reutilização, no descarte consciente, na cultura dos próprios funcionários da própria sociedade. O BRDE é operador do Fundo Clima, que é um fundo do governo federal. Eu queria lançar o desafio aqui para a gente fazer a primeira operação de Fundo Clima, que esse fundo já tem 1 ano que está aí rodando e ainda não tem nenhuma operação no país. Então, eu queria fazer um desafio para os senhores de fazer a primeira operação. Ele ainda está caro, taxa de 9%, mas a gente teve esse mês no BNDES, isso deve cair. Não quero dar um número, mas vai ser uma taxa barata. Ele ainda está focado em energias renováveis e resíduos com aproveitamento energético, mas ele deve ser mais ampliado para resíduos em geral. Então, o desafio é esse. A empresa que estiver aqui, que tiver um projeto ambiental, que nos apresente, a gente vai procurar emplacar isso como primeira operação de Fundo Clima no país. Tá? Além dos outros incentivos, taxa de 3% para equipamentos, etc., isso está à disposição. A sustentabilidade só é em relação ao meio ambiente, não é financeiramente sustentável, não sei o que lá. Todo mundo usa sustentável para tudo, né? E isso leva a uma dificuldade na compreensão. Na minha visão, as grandes causas estão por chegar. Elas ainda não chegaram. Mas, da maneira como o cenário se desenha, elas chegarão num futuro próximo. A legislação, ela evoluiu. A cultura ainda tem muito a evoluir, mas está em desenvolvimento, está em evolução, né? As fiscalizações existem, mas o mais importante são entendimentos, né, que
que devem ser buscados, um consenso que deve ser buscado sobre como interpretar. No nosso grupo, nós falamos muito na dificuldade de desenvolver a atividade industrial versus a segurança jurídica, porque nós temos muitas normas no direito ambiental, normas que são nacionais, estaduais e municipais, e há uma necessidade de compatibilizá-las, e elas nem sempre são interpretadas da mesma forma. Condenou a União e as mineradoras de Santa Catarina a recuperar o passivo ambiental. Então, tem um processo já de 10 anos e vem melhorando, vem um processo lento, investimentos pesados. As empresas estão executando isso, está saindo do caixa das empresas. Então, esse é um passivo e é um exemplo de ação que foi coordenada de implantação junto com o Ministério Público Federal. Qualquer pronunciamento de grandes líderes mundiais fala em bem-estar social. Falando em bem-estar social, você fala na sociedade, você fala na indústria, você fala nos entes públicos. Não é conceito ideológico. Nós temos que trabalhar esses 3 parâmetros de maneira harmoniosa, em sinergia. A iniciativa privada ela anda numa velocidade, né? E eu acho que esses temas, se é filosófico, se ele é técnico, né, nós temos que dar o primeiro passo. Então, a Queco pode ser uma formiguinha e tem muito ainda a fazer. Mas a gente discutia lá no nosso grupo que a gente precisa influenciar os microempresários, precisa influenciar de forma positiva as pequenas empresas, né, porque elas vão se tornar grandes algum dia e vão gerar muito resíduo se não for bem conduzido isso, né? Então, eu acho assim, nós estamos fazendo um pedacinho, né? Temos muito a melhorar, vocês vão ver que nós temos falhas aqui, sim, certo? Temos oportunidade de melhorar e nós vamos continuar lutando para os próximos 20, 30, 50, 100 anos, porque a gente acredita na perpetuidade da nossa empresa, né? Então, a gente vai continuar, vai passando a filosofia para as próximas gestões que vão vir, certo? Mas eu não vou ficar quieto de influenciar os pequenos, porque, com certeza, a gente tem que fazer o trabalho, às vezes ele tem que vir de cima para baixo, mas, às vezes, também ele pode nascer de baixo para cima, e quando se encontrar, quem sabe a gente vai ter uma sociedade melhor, gerando riqueza, gerando, né, um ambiente melhor, e que a gente tenha um resultado. É aquela história, né? Ninguém faz, então não vou fazer. Então, a gente faz, né? Mesmo que isso represente quase nada, né? Vamos influenciar mais pessoas, né? E, com certeza, daqui a alguns anos nós vamos recolher, porque a gente não vai conseguir mudar esse contexto, né, da noite para o dia.